Bom, pessoal, o gênero que vamos estudar essa semana é propaganda, tá bom? E aqui já tem alguns exemplos. Propaganda na internet, no outdoor, jornal, revista e em outros meios. Propaganda é a divulgação de uma mensagem buscando persuadir opiniões ou prima por informações a fim de convencer o leitor a obter apoio para uma ideia vinculada, venda de um produto ou serviço, e tem por objetivo conquistar as pessoas com informações através da linguagem escrita e visual. E para isso, usa como suporte imagem, texto, etc. Características da propaganda. Primeiro, a propaganda é um gênero discursivo que se preocupa com o efeito junto ao receptor, ou seja, o leitor, e utiliza uma linguagem direta, clara e persuasiva. É quase sempre constituída por imagem e texto e utiliza a linguagem verbal e visual. Possui como característica marcante a linguagem argumentativa e expositiva, podendo também haver pequenas descrições, aumento da expressividade usando cores, sons e impressões. O texto é claro e objetivo. As imagens costumam despertar o sentimento e emoções e sensações. Características do texto da propaganda: argumentativo, expositivo, informativo e persuasivo. Agora a gente vai ver cada um deles. Só ajeitar. Texto informativo é um dos gêneros que leva a informação ao texto e divulgando em revistas, livros, jornais, sempre tem a intenção de deixar o leitor bem informado. O texto argumentativo é o texto marcado pela defesa de um ponto de vista, procurando por todos os meios que o leitor aceite a ideia. Texto expositivo é o texto que possui a função de expor determinada ideia, por meio de recursos como definição, conceituação, informação, descrição e comparação. Texto persuasivo é aquele que indica uma ordem, de modo que o emissor objetivo orientar e persuadir o receptor, ou seja, o leitor. Por isso apresenta, na maioria dos casos, verbos no imperativo. Como é organizado o discurso de uma propaganda? Primeiro, é o enunciado, que permite identificar de imediato o que está sendo anunciado, o objeto da propaganda, se é um produto ou serviço. O anunciante. Por trás de todo anúncio há um anunciante, e muitas vezes ele não está evidente no anúncio. Ou seja, seria uma empresa que está vendendo produto ou serviço. O veículo do anúncio. Os veículos de propaganda podem ser impressos ou televisivos, etc. Cada um tem sua especificidade e o público atingido é bastante variado. O público-alvo. Os publicitários procuram conhecer o perfil de seu público-alvo para poder produzir anúncios capazes de persuadir e convencer seus interlocutores. Conhecendo o texto de uma propaganda. Aqui tem um exemplo. O café da manhã que escolhemos juntos, Nescau. Aí você vê a imagem como se fosse tentando persuadir a pessoa a usar o Nescau para tomar seu café da manhã. Aí tem a linguagem persuasiva, que conquista você através das palavras. A imagem produz impacto visual, ou seja, imagem não verbal. O texto expõe a ideia de café de manhã sustentável, ou seja, ali tem o produto e do lado teria alguma coisa ali natural, quase natural. A água e só, né? Informação de um produto para o café da manhã. Escolhemos juntos é um argumento para usar o produto do café da manhã. Ou seja, você vê ali, ó, café da manhã que escolhemos, aí juntos destacado. As linguagens da propaganda. A propaganda gera um sentido pelo conjunto de linguagem que combina e explora um determinado produto ou serviço, como eu falei. Linguagem visual. A linguagem visual, tanto no uso da imagem como no efeito que produz no texto, visual pelo tamanho e forma e pelas cores da letra. Produz um sentido ou uma ideia da pessoa que visualiza. Ali a comida é quente, aí você vê a imagem de alegre e você vê a imagem ali do sentimento. Seria relacionado ao casamento. Linguagem verbal e visual. A comunicação da linguagem verbal e visual tem como característica principal o uso de frases curtas associadas à imagem, reforçando o sentido. Aí você vê que tem mais imagem visual para tentar prender o cliente, ou seja, receptor, leitor. Linguagem verbal. O texto é formado apenas pela linguagem verbal. Tem como característica principal o uso de frases curtas. Operação Lei Seca. Negociação fiscal. Agora vamos ver os diversos meios de circulação das propagandas. O veículo que se utiliza das propagandas.
Outdoor. Outdoor são colocados em terrenos ao lado de estradas, nas ruas, avenidas e laterais de edifícios, facilitando a visibilidade das pessoas que passam, exercendo impacto ao público através da linguagem visual e verbal. Aí você vê aqui que é uma propaganda de um shampoo, certo? Em um outdoor. Revistas e jornais. Com as novas tecnologias foram criados novos veículos de circulação da propaganda. Dessa forma, temos jornais e revistas, impressas e também digitais, onde circula a propaganda do uso da linguagem visual e verbal. Com apenas um clique, teremos o acesso ao objeto desejado. Aí você vê material impresso e material virtual. Aí tem a Época, que é uma revista, o Jornal do Comércio, e ali esses mesmos produtos, só que numa linguagem virtual, ou seja, no tablet ali, ou no celular, ou até mesmo no PC, no computador. Analisando propaganda em revistas de jornais, linguagem visual e verbal, caráter persuasivo, pois tem uma intenção de chamar a atenção e seduzir e convencer o público. Esta propaganda usa a função poética atrelada ao texto e reforça a mensagem através de uma frase que define ser mãe sempre transmitindo o melhor que a vida tem. Divulga a marca de quê? De uma FM, ou seja, uma rádio, e através do texto você não ouve, você sente, ou seja, tenta ali transmitir um produto, um serviço por meio do sentimento, tá bom? É por isso que coloca ali um sonzinho na barriga da mãe, do lado ali um texto, ok? Televisão. A televisão é um espaço muito valorizado para alcançar grande número de ouvintes, telespectadores. Utiliza o texto, imagem e som com suas propagandas. Isso daqui é muito utilizado, principalmente dependendo do produto. Por exemplo, se for produto de alimentação, geralmente procura aquele horário ali mais próximo do almoço, ou da janta, ou de um do lanche da tarde, ok? Dependendo do que quer utilizar, alcançar, na verdade, tá bom? Então é isso, pessoal. Agora vamos para as atividades.